Ajude seu filho, o seu aluno, a crescer ainda mais, entendendo um pouquinho mais sobre o desenvolvimento cerebral dele. Então a criança, né, a criança que está ali em desenvolvimento, ela está desenvolvendo o seu cognitivo permanentemente. O nosso cérebro, ele tem o que nós chamamos de neuroelasticidade ou plasticidade cerebral, que faz com que isso nós possamos aprender em todos os momentos da vida, na vida adulta inclusive. Porém, existem algumas reações e alguma maturidade, né, que ela é desenvolvida aí até 21, 22 anos, é o seu ápice de desenvolvimento cerebral. Desenvolver as emoções, desenvolver os sentimentos, né, tudo aquilo que nós sentimos e principalmente de que forma reagimos com determinadas situações diante de determinadas situações no mundo. Enquanto criança, então, ou até mesmo na vida adulta, vamos dividir aqui na vertical como se o cérebro ele tivesse a parte de baixo e a parte de cima, o andar de baixo e o andar de cima. No andar de baixo, ele está mais ligado às nossas reações primárias, por exemplo, ter medo de algo ou se defender, eu coloco o dedo no fogo e aquele mecanismo de puxar rapidamente, de me proteger, né, de proteção, são mecanismos ligados que nós chamamos de cérebro primitivo. Nós já nascemos com essa parte, né? Então a criança, quando muito pequena, ela vai utilizando da sua curiosidade, da sua experimentação e vai aperfeiçoando esse nível de baixo, digamos assim, o cérebro primitivo, né? E aí depois ela vai se abrindo um pouco mais para o cérebro cognitivo, aquele que vai conseguir pensar, estabilizar e tomar decisões. Então é importante que nós saibamos que existem esses dois estágios. Na criança, existem esses dois estágios. Até os 21 anos, 22 anos, nós ainda podemos estar desenvolvendo esses dois estágios. Então, assim, vamos imaginar aqui uma situação. Quando uma criança ela entra dentro de um estágio emocional, quando ela está nervosa por algo ou aconteceu algo e ela está dentro de um choro profundo, ela começa a chorar, né? Ou ela fez algo de errado, ela caiu, ou então ela fez algo de errado e começou a chorar. Vamos ficar com essa situação. E aí você quer acolher, então o primeiro passo é acolha a criança. Ou coloque ela no seu colo, ou sente ao lado dela. E o primeiro passo, então, é fazer, depois que eu sentei, o que eu faço? Faço uma conexão. Como eu faço essa conexão? Eu posso colocar a mão nas costas, na cabeça, né? Eu vejo se existe essa possibilidade, se a criança está aberta para isso ou não. Porque quando ela entra totalmente no seu emocional, esse cérebro de cima, que nós chamamos de cérebro de cima, ele se fecha totalmente. Ele se fecha para ficar totalmente voltado a um mecanismo de defesa, somente de defesa. Então, nós vemos alguns pais tentando, por exemplo, se aproximar do filho e o filho reagindo, não! Né? Então, nesse momento, qual é a postura que o pai deve ter? A postura é relaxa e tenta deixar que aquela dor extravase, que aquele sentimento de fúria, de irritação daquele momento, ele se extravase. Não adianta nós entrarmos com comandos, por exemplo, né, dizer assim, não, fica quieto, escuta o que eu estou te dizendo, escuta o que eu estou te dizendo agora. Não, ele não vai conseguir escutar, porque ele está totalmente fechado no seu mecanismo de defesa. E aí, então, depois que passou, né, vai se dissolvendo, porque isso não vai durar uma vida toda, ele vai se dissolvendo aquele choro, aquela dor daquele acontecimento em si, e aí você consegue uma aproximação maior. Então é importante começar a estabelecer um diálogo. Quando você estabelece esse diálogo com seu filho e vê que ele começa a dar as primeiras respostas, é como se o seu cérebro estivesse abrindo para o segundo andar, para aquele que recebe as informações e processa as informações. A partir desse momento que você percebe que ele já está conseguindo
respirar, que ele já está conseguindo responder, é nesse instante que você deve colocar, então, as correções necessárias que você teria feito naquele momento do auge do choro e da emoção. E aí você começa a falar, perguntar o que aconteceu, depois do que aconteceu, como poderia ser diferente, como você poderia ter uma outra atitude em relação a isso, e a conversa se estabelece, né? E aquilo passa, você termina aquela conversa com o seu filho e depois, 2 dias depois, você pode voltar, em algum momento, a falar novamente sobre esse assunto. Onde o cérebro está totalmente desligado daquela emoção, você volta a conversar, né? Se for algo um pouquinho mais grave, digamos assim, você volta a conversar com a criança dizendo, vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu então ontem. Foi interessante, né? Eu, enquanto pai, enquanto mãe, aprendi, blá, 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 blá. Você fala o que você aprendeu, pergunta o que ele aprendeu e ele vai te responder. Eu também aprendi, tal, ele vai crescer junto com você. E dessa forma, esses significados, eles vão sendo criados com muita clareza. E a próxima vez que vier a acontecer algo, que venha a frustração ou que venha esse sentimento, ele já sabe trabalhar um pouco melhor como eu faço diante dessa situação. É muito bonita a construção do cérebro da criança. Vamos aprofundar mais esses assuntos. Fique ligado, continue nos acompanhando, ativa aqui a sua inscrição no canal do YouTube para que a gente possa continuar entregando conteúdo a você.